Te bendizemos, Senhor. Te bendizemos pela Tua presença em nosso meio. Te bendizemos porque sabemos que Tu estás aqui, independente de estarmos sentindo algo ou não. Porque a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Tu lá estarás. Nós estamos aqui muito mais do que 2, e Tu estás aqui conosco, Pai. Aleluia. Pedimos a Tua direção, que mais uma vez Tu venhas trazer o alimento que nós precisamos, para que nós possamos permanecer firmes nessa caminhada de volta para casa. Aleluia. Aqui está o Teu servo, Pai, que tem a responsabilidade de ser a Tua boca, os Teus olhos, os Teus ouvidos, as Tuas mãos. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, eu me arrependo de todos eles, para que não haja nenhum empecilho para a ministração da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Trazemos todas as mentes que aqui estão cativas à Tua palavra, ligadas em Ti, Senhor, conectadas no alto, em nome de Jesus. A minha parte, Senhor, foi conseguir chegar aqui em condições de ser usado, e agora não é mais comigo, Senhor, eu não posso fazer mais nada, agora é contigo, Espírito Santo. Por isso nós pedimos, faz a Tua parte, Espírito Santo, faz a Tua parte, Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua doce e maravilhosa presença em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que bom, irmãos, estar aqui de volta, que bom rever pessoas, que bom conhecer novas pessoas. Eu oro para que nesses minutos você possa estar conectado, que você não saia daqui em espírito, mas que permaneça aqui ligado na palavra, em nome de Jesus, porque Deus certamente vai falar comigo e vai falar com você. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 29. E se você está perto de alguém que não tem Bíblia, já entregue para ele aberta. Jeremias 29. Antigo Testamento. Está faltando uma Bíblia aqui para o irmão, não está sem Bíblia, já veio, pronto. Jeremias 29, já deixa pronto. Pegar. Isso. Vê se tem mais alguém aí sem Bíblia. Uma Bíblia, ajuda a achar aí. Já achou? Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 4. Acompanhem a leitura da palavra de Deus conosco. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, e gerai filhos e filhas. E tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. E multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Versículo 7 agora. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz
vós tereis paz. Aleluia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Que texto maravilhoso. Que texto cheio, transbordante de Deus. É interessante, irmãos, que muitas vezes nós estamos preocupados com o que as pessoas pensam de nós. A gente fica preocupado e até quer saber o que é que estão pensando de nós. A gente fica preocupado e quer saber como estamos sendo avaliados, quais os comentários que fazem a nosso respeito. Nós procuramos saber se estamos sendo aceitos naquele ambiente que a gente está, quer seja uma sala de aula, um trabalho, uma igreja. É uma preocupação que nos leva, queridos, muitas vezes a permitir que as nossas vidas sejam ou sofram interferência direta, quando nós nos preocupamos do que os outros pensam de nós. Você está aqui? Se conecte aqui, não deixe o pensamento ir longe. Então muitas vezes a gente passa a se vestir de uma maneira tal para que a gente seja aceito, para influenciar o que as pessoas pensam. Muitas vezes nós mudamos atitudes, mudamos forma de falar, o jeito de falar. Muitas vezes mudamos e passamos a representar e ser uma pessoa que não somos nós mesmos. Não é assim que acontece? Porque nós estamos preocupados com o que os outros pensam de nós. E como isso influencia. E a gente acaba se moldando, irmãos. A gente acaba moldando as nossas vidas de acordo com o que as pessoas dizem de nós. Ou para que elas não digam determinadas coisas de nós. E as pessoas passam a viver uma vida que não é delas. E as pessoas passam a viver uma vida para que as pessoas pensem melhor dele, ou pensem algo bom dele. Quem já viveu isso aí? Quem já viveu isso? Você já viveu isso? Eu já vivi isso. Já vivi muito. E aí acaba vivendo o verdadeiro marketing pessoal. É quando a pessoa começa a vender uma imagem daquilo que eles querem que os outros pensem que eles são, sem eles serem verdadeiramente aquilo. Você entendeu? Ou seja, eles estão vendendo um peixe que certamente não vão conseguir entregar. E aí eles frustram as pessoas que acreditam que eles são daquele jeito e frustram a si próprios. Porque vivem uma vida de encenação. Você está aqui, querido? Você está acompanhando? Como isso é prejudicial, meu irmão. Como isso é prejudicial.
O que os outros pensam de mim? Qual a opinião que as pessoas têm sobre mim? O que as pessoas pensam sobre você? Qual a opinião que as pessoas têm sobre você? Pode ser que às vezes elas nos elogiem, enquanto Deus está nos condenando. E outras vezes elas nos condenam, e Deus está nos elogiando. Como isso já acontece? Às vezes as pessoas acusam o dedo para você, você está assim, tal. E Deus está abrindo um largo sorriso para a sua vida. E outras vezes as pessoas dizem, esse cara é uma bênção. E Deus está lá em cima balançando a cabeça e dizendo, bênção para quem? Eu conheço um casal, preste atenção nessa historinha. Eu conheço um casal que quis ficar bem na fita. Esse jargão aí é antigo, né? Ficar bem na fita é coisa normal aí. Vocês são mais novos, ninguém ouve isso mais não, né? Eu fui das antigas agora. O cara queria ficar bem na fita, aquele casal resolveu ficar bem, né? Dar uma de bonzão, de espiritual. Não estou mais com a garrafinha cor-de-rosa da minha esposa, está ali. Ganhei uma garrafinha cinza, combina mais, né, do que a cor-de-rosa, está ali, nada contra. Mas eu conheço um casal que resolveu ficar bem na fita com alguns irmãos. O casal quis ficar bem na fita com a igreja. Então, o que estava acontecendo naquela igreja? Os irmãos estavam vendendo suas propriedades e estavam levando o dinheiro e entregando aos pastores, para que esse dinheiro fosse compartilhado com os irmãos necessitados. Então a pessoa vendia a sua propriedade, chegava lá, está aqui o dinheiro, vendi. E esse casal disse, vamos fazer a mesma coisa, vamos ficar bem na fita, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Foram lá, venderam a propriedade que eles tinham, aí disseram, olha, a gente pega metade, fica pra gente. A outra metade a gente vai e pega lá. Todo mundo vai pensar que a gente entregou o dinheiro todo, a gente vai ficar bem na fita, vão elogiar a gente e a gente vai ficar bem quisto e bem visto na igreja. Você sabe o nome desses dois? Ananias e Safira. A Bíblia diz que esses dois, quando chegaram lá, diante de Pedro, disseram, aí primeiro chegou Ananias, só eu vim trazer o dinheiro aqui, olha, vendi a propriedade, está aqui. Pedro olhou para ele e disse, se fosse hoje, tem vergonha na cara, rapaz. Tu pensa que engana quem? Tu vendesse por 2 vezes esse valor, está trazendo só metade para aqui, tu quer enganar a Deus, meu irmão? Pois olha, está vendo esses jovens aí perto de tu? Pois eles vão te levar para a cova agora, o cara pouco é morto. E quis ficar bem na fita. Porque estava preocupado com o que ia dizer, está todo mundo vendendo. Depois chega na Safira, feliz da vida, chega lá, ela entra. Cadê Ananias? Benzinho, cadê tu? Aí Pedro pergunta para ela, ela faz, veja bem, né? Pedro, tu vai junto com eles, ela pouco eu volto. Irmãos, não vale a pena ele ficar bem na fita com os homens e mal na fita com Deus. Você está aqui? De que adianta estar na boca dos homens e ser vomitado da boca de Deus? Não é verdade? E aí nós começamos a ler esse texto. Esse texto é muito revelador do que Deus quer para nossas vidas. Esse texto maravilhoso, esse texto tremendo da parte de Deus.
vamos fazer algumas considerações, irmãos, e eu quero pedir a Deus que encha o teu coração nesses momentos. Que você tome posse da palavra de Deus. Que todas as vezes que sair por estas caixas de som uma palavra de conquista, uma palavra profética sobre a tua casa, sobre a tua família, você diga: eu quero, Senhor, eu recebo. Eu quero transferir isso para dentro da minha casa. Aleluia, para a minha vida. Nós vemos uma passagem que o profeta Jeremias, ele escreveu, isso era uma carta que Deus mandou Jeremias escrever. Você está aqui? Está acompanhando? Antes dessa carta, Deus tinha dito a Jeremias: vai lá e profetiza para o povo de Israel, e diz a eles que a Babilônia, o rei da Babilônia vem aqui, vai destruir tudo, vai matar um bocado de gente e vai levar o povo de Israel cativo. E diz lá ao rei Jaconias que ele faça uma aliança com a Babilônia, que é para eles não virem e destruírem Israel. E aí ninguém dava ouvido a Jeremias. Ninguém dava ouvido. Jeremias dizia: pessoal, Deus está mandando. Prenderam Jeremias, jogaram ele dentro do buraco. Pensa uma desgraça. Profeta de casa geralmente não é ouvido. Geralmente o profeta que vem de fora é que é ouvido. É ou não é, irmãos? Quando tem pastor de fora, eita! Esse pastor fala que é beleza. Eu estou falando que aqui não lembrando não, mas por aí, né? Pois Jeremias disse tudo isso e ninguém deu a maior atenção. E o que aconteceu? Babilônia veio, tomou conta de tudo, destruiu a cidade, destruiu o templo de Israel, o templo de Deus, levou os utensílios do tabernáculo do templo, levou preso o rei Jaconias e sua família. E, pasmem, de todo o povo de Israel, apenas 4.600 pessoas sobreviveram. 4.600 pessoas. Metade do conjunto de Israel. De um povo de mais de 300.000 pessoas, só sobraram 4.600 pessoas. Você encontra isso no capítulo 52 de Jeremias. E eles foram levados presos lá para serem escravos. E Deus disse: Jeremias, escreve uma carta para o meu povo que está preso lá. E essa carta, ela serve para mim e para você nos dias de hoje. Essa carta, ela pode ter agora o seu destinatário mudado. Em vez do povo de Israel lá, no envelope dessa carta lá de fora tem escrito assim: para Clériston. Amém. Tudo aí. Pode estar escrito assim: para Luciano, para Guilherme, e o seu nome. Isso, sei lá, ele é lindo. Está lá escrito no envelope dessa carta: é para você que é povo de Israel. Aleluia! E nós vamos ver o que é que Deus quis dizer. Que carta é essa que Deus mandou para um povo que estava escravizado por outro povo? Um povo que tinha saído, a palavra de Deus diz, você lê o livro de Jeremias, eles saíram acorrentados. Um acorrentado no outro. Se 295.000 pessoas morreram, certamente muitos familiares desses 4.600 aqui morreram. E eles viram os familiares sendo mortos na frente deles. Eles viram suas casas sendo queimadas, destruídas. Eles viram o templo de Deus que eles achavam intocável e ruim. O que é que alguém poderia escrever para um povo completamente destruído como esses? E talvez nossas vidas não estejam tão ruins como eles estavam. Talvez não, certamente a sua vida não está tão ruim
Você não está passando por nenhum problema que chegue nem aos pés do que aqueles homens e mulheres estavam passando. Aleluia. Graças a Deus, queridos, nós não estamos passando por isso. Aleluia. Nessa noite nós vamos ler a carta de Deus para mim e para você. Quantos querem ler essa carta comigo? Você quer ler essa carta comigo? Você quer ouvir o que Deus tem para você? Amém. Aleluia. O povo estava numa terra estranha. Haviam perdido tudo, eram escravos, estavam debaixo de opressores, estavam desesperançosos. Talvez você esteja aqui achando que não tem mais jeito, talvez. E esse não ter mais jeito, preste atenção, não é aquele chavão. Ah, não tem mais jeito, minha vida acabou-se. Mas sonhos foram frustrados, planos que você fez há 10, 15, 5 anos atrás não se realizaram ainda. Isso tem angustiado o teu coração, talvez. Talvez você esteja vivendo debaixo do jugo de opressão de alguém, de um patrão, na escola de alguém, na faculdade, talvez dentro da sua casa. Aqueles homens, aquelas mulheres, certamente estavam pensando: puxa, como nós somos desafortunados, como nós somos miseráveis, que vida miserável é essa? Perdemos tudo, perdemos as pessoas que amamos, estamos presos, escravos. Talvez eles estivessem lamentando a sorte deles. Talvez você já tenha feito isso, lamentando. Talvez você já tenha se lamentado do que tem acontecido com você nesses tempos, nessa vida. Alguns às vezes estão jovens, mas já padeceram tantos problemas, tantas injustiças e perseguições. Aquele povo estava enxergando a sua própria vida como algo terrível. Se ponha no lugar deles, irmãos. Eles deviam estar pensando: puxa, Deus nos abandonou. Em algum momento da sua vida você já pensou isso? Ou já? Deus me abandonou. Não é possível que Ele não esteja vendo isso. Não é possível que Ele não esteja vendo tanta coisa ruim acontecendo. Não é possível. Não é possível que está tudo empancado, a gente não vê saída por nada, a gente não vê uma porta se abrindo, a gente não tem perspectiva de nada. Não, Deus, definitivamente, Deus me esqueceu. E eu creio que aquele povo deveria estar pensando a mesma coisa: Deus nos esqueceu. Porque as circunstâncias faziam eles enxergarem a vida dessa forma. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus não vê as circunstâncias como nós vemos. Deus não enxerga as coisas do nosso ponto de vista. Deus não vê as coisas pelo nosso plano. Deus não vê as coisas horizontalmente. Deus não enxerga apenas aquilo que está aqui, mas Ele enxerga de cima para baixo aquilo que está lá na frente. Aleluia! Aquilo que nós enxergamos como desgraça, você vai ver agora como é que Deus enxerga. Você fechou a Bíblia ou não? Se não fechou, versículo 4. Acompanha comigo. Não fecha a Bíblia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. É isso aí que está escrito na sua Bíblia? Imagina você recebendo uma carta da pessoa que está dizendo que foi ele que te mandou para a prisão. É isso que está dizendo aí? É isso que está dizendo isso?
Ele está dizendo: assim diz o Senhor Deus, que fiz, que levei o povo de Israel da sua casa para ser escravo. É isso que está escrito aí. Você lê uma carreira, você vai dizer: ah, miserável, foste tu que me botaste na cadeia. É a primeira coisa que vem à nossa mente, não é, irmão? Porque nós estamos enxergando nesse nível horizontal. Mas compreenda o que Deus está dizendo. Eu foi que livrei esses 4.600 da morte e tirei de um lugar destruído, onde não havia mais pedra sobre pedra, e levei eles sãos e salvos para um lugar onde há alimento. Deus está dizendo que foi Ele que conseguiu preservar esses 4.600 da morte. E Ele está começando a dizer que Ele está tirando a mim e a você de lugares que aparentemente era bom, que estava tudo legal, para um lugar que aparentemente é ruim, é desgraça. Mas Deus está dizendo: você é um sobrevivente. Aleluia! Deus estava falando para 4.600 sobreviventes. Nós somos sobreviventes nessa terra, meu irmão. No dia que eu vi David todo ralado da moto que ele caiu, foi David. Sobrevivente, querido. Ibson, sobrevivente. Guilherme, sobrevivente. Quantas coisas já passou para um jovem? Você é sobrevivente, eu sou um sobrevivente desse mundo. Deus estava dizendo: eu estou escrevendo para aqueles que eu salvei. O Senhor dos Exércitos está escrevendo para todos aqueles que eu preservei, que eu não permiti que ninguém tocasse neles, aqueles escolhidos para perpetuar o meu plano de salvação para toda a humanidade. Porque dentre esses 4.600 estava Jaconias, que é o ascendente de Cristo, e que se tivesse morrido, Cristo não viria. Porque dentre esses 4.600 estava o filho de Jaconias, que era mais um dos ascendentes de Cristo. Você encontra isso em Mateus 1. E ele escolheu aqueles outros 4.598 para cuidar daqueles dois que iriam, da sua genealogia, chegar no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Ele te preservou até agora, porque você faz parte do plano de Deus para mudar a história da humanidade. Aleluia! Sabe a tua irmão? Você é um sobrevivente, mas não é um sobrevivente para qualquer coisa. Você é um sobrevivente para perpetuar o plano de Deus para salvar a humanidade. Ora, calabaxene, calabaçu. Aleluia! Deus estava dizendo: eu te tirei da morte e te escolhi para a vida. Eu te tirei da morte para recomeçar o meu povo, para dar continuidade ao meu plano de salvação. Aleluia. Não veja a situação que você está vivendo, preste atenção. Não veja a situação que você está vivendo como a ausência de Deus, como se Ele estivesse se afastando de Deus, de você. O nosso Deus é o Deus que não se ausenta nos momentos ruins. Ele é o Deus que não nos abandona nos momentos de dor, de lamento, de frustração. Muito pelo contrário, Ele é o Deus que se achega nos momentos de dificuldade. Os outros 295 mil morreram porque se rebelaram contra Deus. Mas Ele preservou os 4.600. Você é um dos sobreviventes. É você mesmo, Cléber. Quanta coisa já passou, filho. E Deus está te mantendo vivo, porque é um grande plano de Deus na sua vida, para salvar esta terra,
assim cada um de nós, queridos. Aleluia. A palavra hebraica, traduzida como pensamento, é makashabá, que significa ideia, plano, propósito, pensamento. E Deus diz: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Nós lemos isso. E às vezes a gente leva em consideração e acha que o que é que Deus está pensando de mim. Qual é a avaliação que Ele está fazendo de mim? Ele está gostando de mim? Não é esse o propósito de Deus nesse texto. O propósito primeiro de Deus nesse texto diz: eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Deus está dizendo: eu é que sei os planos que eu tenho sobre vós, para vocês. Eu é que sei os propósitos que eu tenho para a sua vida. Eu é que sei as intenções do meu coração para mudar a sua história. É isso que Deus está dizendo naquele lugar. Eu é que sei os desígnios para a sua vida. Aleluia. Yes. E nós vamos caminhar nessa carta, irmão. Você quer que tu não leia a sua carta? Diga: essa carta é minha. Diga assim: essa carta é para mim. O correio chegou hoje aqui, meu irmão. A carta é sua, receba a carta. Agora tem carta que a gente só lê acompanhado de alguém que acaba ajudar, né? O que ele quer dizer com isso aí? E eu estou desde quando eu vou com esse bando de Bíblia em cima da mesa lendo e escrevendo. Eu digo: Senhor, me ajuda a decifrar essa carta para mim e para os meus irmãos. Nós vamos ler esse pedacinho, porque a carta é longa, vamos ler esse pedacinho da carta. Que tem envelope escrito seu nome. Aleluia. Versículo 6. Acompanhe comigo. Perdão, versículo 5. Primeira observação importante. A carta diz: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. A primeira observação importante da carta de Deus para os sobreviventes. Cadê os sobreviventes? Onde estão os sobreviventes? A primeira coisa que Deus disse para aquele povo que estava preso, morando com o inimigo, escravo. A primeira coisa que Ele disse foi: vivam intensamente. Aleluia. Por pior que seja o lugar que você está, Deus diz: viva intensamente onde você está, porque você é um sobrevivente, e o sobrevivente consegue encontrar nas mínimas coisas alegria, forças para viver. Ele estava dizendo para aqueles homens que estavam escravizados: construam casas, morem nas casas, plantem, comam. Ele estava dizendo: trabalhem, produzam, construam, abriguem-se, comam, fortaleçam-se, não desistam, não desanimem, vivam intensamente, porque eu vou precisar de vocês. O que Deus diz para mim e para você nessa noite é: viva intensamente onde você está, porque daqui a pouco eu vou precisar de você. Aleluia! Deus vai precisar de mim, de você, saudável, forte, alimentado, abrigado. Se aquele povo que foi lá para o cativeiro se entregasse, irmãos, eles iam definhar. E na hora que Deus precisasse dele para reconstruir o povo de Israel, não ia conseguir encontrar ninguém em condições de ser usado. Viva intensamente onde você está plantado. Produza, trabalhe, construa, abrigue-se, coma, fortaleça. Não desanime, não desiste, porque daqui a pouco a trombeta vai tocar. Ele vai pegar os sobreviventes para buscar outros sobreviventes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você está acompanhando aí, querido? Segunda coisa,
ponto importante, versículo 6. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. E multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Deus estava dizendo literalmente para aquele povo ali: olha, vocês são 4.600. Eu não posso ter uma nação, um povo com 4.600 pessoas. Vocês precisam agora crescer em número. Vocês precisam começar a multiplicar. Vocês precisam começar a ter filhos. Filhos mesmo, literalmente. Vocês precisam crescer. Para quando tiver um povo grande, eu puder fazer aquilo que eu quero. Mas para nós, família de Noel, Deus diz: vocês precisam se multiplicar. Vocês precisam crescer. Vocês precisam gerar filhos espirituais. Vocês precisam alargar. Porque daqui a pouco eu vou precisar de vocês para ir em busca dos sobreviventes que estão por aí, clamando. Deus diz: família de Noel, multiplique, cresça, produza filhos. Porque eu vou precisar de uma família grande, de um povo grande, para buscar mais sobreviventes. É isso que Deus diz de mim e diz para você. Nós precisamos multiplicar, irmãos. Nós vamos sair das paredes. Deus tem marcado encontros maravilhosos. Encontrei um jovem aqui na frente agora há pouco, esperando uma carona para ir para a igreja dele, que mora nessa rua aqui. E eu compartilhei com ele a vontade de nós fazermos a tenda lá no meio da rua. Disse: pastor, estou fazendo na frente da minha casa. Também sou levita. Você está carente de Deus. E aí ele começou a olhar a gente e disse: o senhor olhou para mim assim, cabeça aos pés, como você perguntando: cadê o gravata? Cadê o paletó? Ele não falou não, mas olhou assim, né? Ele disse: esse povo daí precisa de um evangelho simples, de pessoas que se pareçam com eles. E nossa tenda aí, irmãos, queiram os críticos ou não, o pastor vai estar pregando de bermuda. Tranquilo, mostrando minhas canelinhas assim, ó, para todo mundo ver. E branca. Com essa coisa ali. Vamos lá de assunto, irmão. Vamos para a pregação. Então, queridos, Deus diz para mim e para você: multiplique, você não multiplique. Você precisa multiplicar. Você precisa multiplicar. Nós precisamos multiplicar, porque existem muitos sobreviventes aí, esperando que nós os alcancemos. Terceira observação, versículo 7. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Terceira observação: devemos procurar a paz. Aquele povo estava cativo na Babilônia, estava preso. Se eu estou preso num território que está tendo guerra e eu sou escravo, quem primeiro vai sofrer é o escravo. Então Deus estava dizendo: orem para que haja paz na Babilônia. Porque se houver paz na Babilônia, vocês estarão em paz. Deus está dizendo para mim e para você: vamos orar para que toda essa Vila São Miguel tenha paz. Para que nós possamos ter paz. Nós vamos orar para que toda essa cidade tenha paz. Quando foi uma vez nós oramos pela nossa cidade, pelo nosso bairro? Nós vamos orar, botar o joelho no chão, orar para que haja paz na cidade do Recife, para que tantas pessoas parem de morrer, para que não haja mais tanta violência, tantos estupros. Nós não podemos ser uma igreja que está dentro de uma concha fechada, se achando santa, pura e verdadeira, a noiva imaculada de Jesus, e que não se preocupa com o que está acontecendo no lado, com a matança que está acontecendo na nossa cidade.
Nós vamos orar para que haja paz na nossa cidade, no nosso bairro, nas nossas ruas. E Deus disse para Israel: orem pela paz dos seus opressores. Orem pelos seus inimigos. Orem por quem te persegue. Orem por quem está te maltratando. Orem por quem está te humilhando. Orem por quem está talvez até te violentando. Mas orem para que haja paz neles. Porque se eles estiverem em paz, você estará em paz. Não brigue, não lute, não confronte, mas pelo contrário, ore para que eles estejam em paz. É isso que Deus está dizendo para o povo de Israel. E é isso que está dizendo para mim e para você. Mateus 5,10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Quarta observação, versículos 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Quarta observação, cuidado com o engano. Aquele povo estava fragilizado. Aquele povo estava sofrido, dolorido. Aquele povo estava, como diz uma irmã muito amada, só o pó da rabiola. O negócio estava sério, meu irmão. Estava sério. E quando a gente está frágil, qualquer um que chegar do lado com uma vozinha doce, se dizendo cheio de Deus, eis que te digo, para a gente é música. A gente está carente. O que a gente mais quer é que alguém diga alguma coisa boa para a gente. E aí os profetas estavam dizendo profetadas para o povo de Israel. E Deus disse: olha, esse povo não foi enviado por mim, cuidado, eles são engano. Outra coisa, quando ele está fragilizado, ele começa a sonhar com dias melhores. Todo mundo sonha. E às vezes a gente sonha dormindo mesmo, sonha. E agora, poxa, Deus me deu um sonho. Calma, meu irmão. Não é bem assim não. Nem tudo que a gente sonha quando dorme tem algum elo com o reino espiritual. Muitas coisas são, isso a ciência explica, a nossa psique. Agora, existem sonhos que são de Deus, revelações. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas nem sempre é assim, meu irmão. Então cuidado. Cuidado para não ser enganado. Cuidado para não dar ouvidos a pessoas que não estão autorizadas por Deus para te aconselhar. Cuidado, porque você pode ser levada ou levado ao engano. Então, cuidado, porque pode chegar alguém com uma voz doce. Olha, Deus mandou te dizer para você fazer tantos dias de jejum e oração. Faça a recompensa. Jejum e oração sempre é bom. Deus mandou você dizer você que vá lá no culto da igreja, não sei da onde, pode ser o quê? Cuidado. Cuidado. Gente vai te aconselhar, larga essa peste desse teu marido, essa treva. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Porque o que apareceu de profeta falso querendo mandar esses últimos 4.600 sobreviventes para o inferno foi assim, gente. Porque o que o diabo quer é que os sobreviventes morram
Porque assim o plano de Deus é frustrado. O que o diabo quer é que você morra. E não é morrer fisicamente, é morrer espiritualmente antes disso. Porque assim ele frustra o plano de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: os planos de Deus na sua vida jamais poderão ser frustrados, a não ser por você mesmo. O diabo não tem poder para frustrar o plano de Deus. Mas eu e você, se decidirmos não fazer o que Deus quer, nós temos. Você está aqui, querido? Falamos sobre engano. E a última coisa, versículo 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Para aquelas pessoas, o tempo estipulado por Deus foi 70 anos. Porque é necessário passar 70 anos para que o povo crescesse. Não necessariamente vão ser 70 anos para você ou para mim. Pode ser 6 meses, 2 meses, 1 ano, 10, eu não sei. Não importa o tempo, porque é Ele que diz o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Mas uma coisa, irmãos, eu sei, é que Ele não é homem para mentir, nem é filho de homem para se arrepender. Tudo que Ele prometer para você, Ele vai cumprir. Tudo que Ele prometer para a sua família, para a sua vida, para a sua casa, Ele vai cumprir. Eu não sei se com 1 ano, 2, 10, 20, mas Ele vai cumprir, porque Ele é abundante na sua palavra. Porque se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é ir contra a própria palavra dEle. Ele restituirá tudo que te foi tomado, tudo que foi roubado. A única coisa que Ele quer de mim e de você é que nós nos mantenhamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que para Ele o nosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15, 58. A única coisa que Ele quer de mim e você, Lucas, é que nós permaneçamos firmes e constantes, sempre abundantemente trabalhando na obra dEle. Se nós fizermos isso, os planos, propósitos, pensamentos, ou o nome que você quiser dar, os desígnios, se realizarão um por um. Aleluia. Aleluia. Porque eu bem sei, preste atenção, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Eu sei os planos, os propósitos, os projetos para você, diz o Senhor. Projetos, planos, desígnios de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Algumas pessoas aqui acham que Deus não está ouvindo as suas orações. Mas Ele diz: me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Ele deixou bem claro aqui, irmãos, que Ele tem muitos planos para mim e para você. Você está aqui? Deus tem muitos planos para mim e para você, assim como tinha para o povo de Israel. Projetos de paz e não de mal, projetos de pensamentos e planos e propósitos de bênçãos.
planos bem maiores e melhores e mais altos do que os nossos. Porque ele diz em Isaías 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É a mesma palavra. Ele está dizendo, os meus planos não são os seus planos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aleluia! O que é que você planejou para a sua vida? Eu quero te dizer uma coisa. É muito pequeno do que Deus planejou para a sua vida. O que você sonhou para você, o que você sonhou para você mesmo, é muito pequeno diante do que Deus planejou para você. Aleluia! Aleluia! No Novo Testamento, Jesus curou várias pessoas. Você está aqui, irmão? Você está prestando atenção? Jesus curou muitas pessoas no Novo Testamento. E em muitos casos registrados na Bíblia, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Não foi assim? Jesus perguntou para vários deles, será que ele não sabia que Bartimeu queria enxergar? Sabia. Mas ele perguntou, o que é que você quer que eu te faça? O que ele estava perguntando é, qual é o teu plano? Qual é o teu planejamento? Tu estás pensando em quê para a tua vida? Tu queres o que a partir de agora desse encontro comigo? O que é que você quer a partir de agora? É isso que Jesus estava perguntando. E Deus nesse capítulo aqui, nesse texto, ele diz, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Põe comigo de novo, versículo 11. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar, leia comigo aí, para vos dar, o 11 no finzinho, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, o fim que desejais. Deus está dizendo para mim e para você, olha, eu tenho muitos planos para a tua vida. Planos muito altos, planos grandes. E você tem planos para a sua vida, planos pequenos. Ele está dizendo para você e para mim, você quer qual dos planos? Você quer os meus planos ou você quer os seus planos? O que Deus estava dizendo para aquele povo era, eu sei os planos que eu tenho para vocês, e são planos bons, são planos maravilhosos, são planos de paz, de bênção, de crescimento, são planos que te levam para o céu. Esses são os meus planos. Mas quais são os seus planos? O que é que você deseja? Quais são os planos que você quer? Para vos dar o fim que desejais, para fazer aquilo que você quer, Deus estava dizendo. E Deus está dizendo para mim, eu tenho muitos planos para você, Eduardo Henrique. E você também tem muitos planos para você. E eu vou te dar o que você deseja. Aleluia. Isso é revelação, meu irmão. Isso é revelação de Deus para a glória dele. Para a glória dele mesmo. Quantas vezes eu li esse texto, quantas vezes eu li. Quais são os planos que você quer que se executem na sua vida? Os seus ou os dele? É tempo de decisão. É tempo de escolha. É tempo de corajosamente tomarmos uma decisão, uma postura, uma atitude. É tempo de deixar de estar lá em cima, perto do céu, quase tocando o trono e olha lá no inferno, esquentando no fogo. Firmes e constantes. É tempo de deixarmos de sermos crianças espirituais. Sabermos que somos sobreviventes e que talvez não tenhamos uma outra oportunidade. É tempo de acordar, meu filho. Quais são os planos que você já está executando na sua vida? São os seus? Muitos já colocaram em prática
os próprios planos e nem esperaram para saber quais são os planos de Deus. Sai da frente, Senhor, você está demorando muito, eu vou executar os meus planos. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Planos maravilhosos, muito mais altos do que vocês estão pensando, mas vocês decidam se vocês querem os planos de vocês ou os meus, porque eu vou deixar fazer e acontecer o que você quer. Aleluia. Oh Deus. Para que tudo isso aconteça nas nossas vidas, Ele só quer uma coisa. Se você quer hoje decidir o plano dele para a sua vida, Ele só quer uma coisa de mim, de você, preste atenção. Que nós o busquemos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todas as nossas energias, com todo o nosso corpo, com toda a nossa capacidade, com tudo que há em nós, desesperadamente nós o procuremos. E aí Ele será achado de nós. Ele se permitirá ser achado por nós. Será que nós estamos buscando a Ele nesse nível de intensidade, irmãos? Será que nós poderíamos estar vindo à igreja em outros cultos? Será que nós poderíamos estar envolvidos em outros ministérios da igreja, Senhor? O Senhor pergunta. Nós temos muitos ministérios precisando de gente, que não é para trabalhar dentro de 4 paredes, não. É para sair daqui de dentro, irmãos. Esse ministério não nasceu para estar dentro de 4 paredes. Você tem um chamado. Procure os ministros, os servos responsáveis. Procure a mim, irmão Joacir, irmão Cláudio, o pastor Van. Procure a irmã Bia, irmão Jair. Procure alguém que diz: eu quero trabalhar, não sei nem o que é, mas eu quero. Eu quero servir. Eu quero procurar sobreviventes nessas ruas. Eu quero sair do mesmice. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero buscar a Deus com todas as minhas forças. Os campos estão brancos, esperando para os ceifeiros irem colher. Outra coisa que Ele quer, é que a gente o busque com todas as nossas forças. Mas muitas pessoas aqui não estão o buscando com todas as suas forças. Muitos aqui estão economizando gás, economizando energia. Aleluia, porque Deus tem feito também uma obra na vida de outros que não estão economizando. Porque sabem que sobreviventes estão respirando ali ofegantemente, em qualquer momento vão morrer. Mas pastor, eu estou nesse nível de sobrevivência que eu estou nem conseguindo me levantar. O que vai acontecer? Hoje à noite dá uma virada nisso. O Senhor disse: o sol se pôr e a noite cair, Ele vai se aproximar. Se a tempestade vier sobre mim, tentando me destruir, Ele vai acalmar a tempestade. Se eu submergir e afundar nas águas dessa vida, Ele estende a mão e nos tira lá de baixo. Alguns aqui estão precisando muito, nessa noite, tomar essa decisão de dizer: Senhor, eu quero. Eu não estou preocupado mais com o que vão pensar de mim, Senhor. Eu te quero buscar incessantemente. Você já teve tempo de pensar, você já teve tempo de pensar nas consequências. Você já teve tempo para pensar demais, agora chega. Eu tenho que arregaçar as mangas. Eu tenho que dizer: Senhor, eu estou aqui desesperadamente procurando, eu quero mais. Eu quero os meus planos, eu não quero mais os meus planos. Aleluia. Fica de pé, igreja, nós vamos orar por você. Aleluia. Porque se nós o buscarmos incansavelmente, se
Se nós o buscarmos incessantemente, Ele ouvirá dos céus e será achado por nós e fará mudar a nossa sorte. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, irmão, porque essa é a noite que Deus está dizendo para mim e para você. Quais os planos que você quer que sejam realizados sobre a sua vida? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha, não olha para quem está do lado, não se preocupa, meu irmão. Oh Deus, quem me guia, é Ele. Se a tempestade Oh Deus, me alcançar, aquele povo foi alcançado por todas as desgraças que alguém poderia passar, mas tudo Deus fosse o socorro bem presente. Hoje é o dia de dizer: Senhor, Senhor, eu não aguento mais, eu quero te perseguir. Oh, se você não aguentava mais, é o dia. Se você não aguentava mais as circunstâncias, hoje é o dia. Oh, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. você pode dizer palavras de amor para Ele. Você pode dizer para Ele: Ele quer te guiar para um plano muito maior do que os seus. Aleluia! Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir, A mão dele está estendida para ti, filho, filha. É hoje o dia. O dia do recomeço. sobre as águas, Aquieta coração. Aquiete-se. o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Agora com Ele.
você quer nessa noite dizer para Ele: Senhor, eu quero os teus planos, eu não quero mais os meus. Eu quero nessa noite que se executem os teus planos na minha vida e não mais os meus. Se você quer entregar estes planos, abrir mão dos teus e assumir os deles nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você puder, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se você quer que os planos de Deus